Olá pessoal, bom dia! Mais uma vez aí vamos para o Treine Libras comigo. Durante 30 minutos, né, eu vou tentar aí ajudar vocês a estruturar a língua de sinais brasileira, certo? Lembrando que nós temos, né, estruturas frasais na língua de sinais que respeitam a espacialidade, certo? Que é diferente da linearidade. A linearidade é como acontece na língua portuguesa, né? Sujeito, verbo e objeto. Já na língua de sinais, a gente precisa trabalhar, né? Eu foco, com base nos meus estudos, né, em duas estruturas básicas, que são, né, sujeito, objeto e verbo, ou objeto, sujeito e verbo, beleza? Nada mais é que ou topicalização ou a focalização, que é isso que a gente precisa pensar em torno da língua de sinais, tá? Sobre isso, lá na frente vocês vão poder compreender melhor, né, nos estudos mais aprofundados em torno da língua. E nós falamos, né, pelo menos eu falo, que na língua de sinais nós temos duas estruturas básicas, que são sujeito, objeto e verbo, ou objeto, sujeito e verbo. Ontem eu expliquei para vocês que hoje nós veríamos três frases. A primeira frase, os surdos precisam conseguir se NH, né? A segunda frase foi, quando você for dirigir é preciso colocar o cinto de segurança antes. E a terceira frase é, as crianças menores de 10 anos precisam andar no banco de trás. Nós vamos também, mais uma vez, né, dar 5 minutos, né, em respeito aos colegas, né? Na verdade, seriam 10 minutos, mas aí a gente vai reduzir um pouco o tempo para a gente trabalhar mais discussões, reflexões, por assim dizer, em torno da língua, tá? E aí ajudar vocês a organizar um tempo para revisar as informações, tá bom? Então, a primeira frase, os surdos precisam conseguir a CNH. Vocês coloquem aí, né, no caderno de vocês essas três frases. Quem já colocou, não tem problema, espera um pouco. Vou dar 5 minutinhos para que o pessoal possa colocar essas três frases no caderno. Beleza? E vamos seguindo.
Beleza, né? Já deu tempo aí de alguns minutinhos. Vamos agora trabalhar de forma individualizada cada frase, certo? Como foi que você fez essa frase ou as frases, né, em língua de sinais, a sugestão que vocês fizeram? Então, eu vou dar 3 minutinhos para que vocês possam colocar a primeira frase aí no chat, sintam-se à vontade, certo? Podem colocar. Enquanto isso, eu vou ficar vendo aqui o chat. Beleza, o tempo aí de 3 minutos já deu, né, para a primeira frase, muito bom aí os comentários de vocês. Eu estou acompanhando, né, dentro do chat, pelo chat, então estou ali, né, vendo, observando. Então, pessoal, os surdos precisam conseguir a CNH. Professor, como é que eu faria essa sinalização, né? Os surdos precisam, né, conseguir a CNH. Como é que eu faria essa sinalização? Agora eu vou trabalhar com vocês. Beleza? Então, os surdos precisam conseguir a CNH. Então, nesse caso, eu vou fazer o sinal de CNH. Bem, eu conheço o sinal de CNH da seguinte forma: eu faço isso aqui e faço isso aqui, certo? Então, aqui, CNH, eu faço isso aqui, então CNH, faço isso aqui, mais uma vez, CNH. Vamos pegar isso aqui, né? Não vou fazer isso assim, não. Assim é identidade, tá? Não vou fazer identidade, não. Fazer esse sinal e faço assim. Esse sinal eu faço assim, tá? Então, CNH, mais uma vez, CNH, os surdos, conseguir, precisa. Eu, particularmente, sugiro que você faça o sinal de surdo assim, certo? O sinal de surdo assim. Muitas vezes você vai me ver fazendo o sinal assim de surdo, né, e tal, tudo bem.
Mas eu sempre defendo, né, a gente fazer o sinal de surdo assim. Tá? Muitas vezes eu faço o sinal de surdo assim porque é algo convencionado, né, em torno da língua de sinais, que o sinal de surdo é assim. Mas eu compreendo que aqui é o sinal de surdo mudo, né? Tá? Talvez você até discorde de mim e tudo, mas enfim. Então, nesse caso, a gente pode fazer CNH, fazer isso aqui. Então, CNH, os surdos, conseguir, configuração de mão em L, desta forma, e faço esse movimento, tá? Conseguir precisa. Mais uma vez, CNH, faço primeiro isso aqui e faço isso aqui, tá? Então, CNH, os surdos conseguir precisam, duas mãos, tá? Ou posso fazer com uma mão, não tem problema, tá? Professor, mas eu não tenho duas mãos, só tenho uma mão, e agora? Não tem problema também, você pode fazer somente com uma mão, certo? Os surdos, CNH, conseguir precisa. Poxa, professor, mas você colocou agora, inicialmente, o sujeito, não há problema. Inclusive, eu falei para você que a ordem da Libras é objeto, sujeito e verbo ou sujeito, objeto e verbo, né? Então, por exemplo, uma frase com objeto, sujeito e verbo. Então, objeto CNH vem para cá, certo? Sujeito surdo, né? E agora o verbo dos verbos, conseguir precisa. Então, conseguir precisa, certo? Então, agora a frase com sujeito, objeto e verbo seriam, né? Surdo, então surdo, CNH, então surdo, CNH, conseguir, precisam, certo? Então, nós vimos aqui duas formas, né, de sinalizar essa frase com base na estrutura, né, sintática da língua de sinais. Nós temos objeto, sujeito e verbo, e nós temos sujeito, objeto e verbo, tá? Aí, daí você pode revisar essas informações. Vamos agora para a segunda frase. Mas antes disso, vocês acertaram? Né? Vocês podem fazer comparações com base no que eu sugeri e com base no que vocês fizeram, certo? Sintam-se à vontade para fazer comparações com você, certo? Não é comparação com o outro, não. Comparação com você mesmo, tá? Ou mesma. Pensando justamente em alcançar, né, o objetivo, de fato, para a obediência da estrutura frasal da língua de sinais brasileira. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou para a segunda frase, né, quando você for dirigir, é preciso colocar o cinto de segurança antes. Antes. Mais uma vez, quando você for dirigir, é preciso colocar o cinto de segurança antes. Vocês vão ter mais 3 minutinhos para que vocês possam fazer essa segunda frase, tá? Essa segunda frase. Sintam-se à vontade aí para colocar essa segunda frase em Libras no chat, tá? Como vocês sugerem, como vocês fizeram. E aí, no final da frase, eu vou dar a minha sugestão. Beleza? Então vamos em frente. Sinta-se à vontade para colocar aí no chat.
Beleza, né? O tempo já deu aí 3 minutos. Quando você for dirigir, é preciso colocar o cinto de segurança antes. Vocês já colocaram aí, né, no chat como vocês fizeram. Isso é muito bom mesmo. E agora vamos trabalhar. Como seria essa sugestão? Quando você for dirigir, é preciso colocar o cinto de segurança antes. Poxa, professor, eu sei o sinal de dirigir, que é o sinal igual de carro, já sei o sinal tipo de precisar, mas colocar o cinto de segurança antes, não sei como fazer. E agora? Agora eu vou explicar para vocês, né? Quando você for dirigir, né, é preciso colocar o cinto de segurança antes. Mais uma vez, a gente não pode iniciar, certo, com esse termo quando, tá? Mas, professor, aqui não é qual? Qual pergunta? Quando pergunta. Eu não vou dizer quando você for dirigir, precisa colocar o cinto. Não, não, pelo amor de Deus. Se você fizer assim, você está obedecendo a estrutura da língua portuguesa. E a Libras é diferente da língua portuguesa. A língua de sinais brasileira, ela obedece uma ordem sintática que respeita o sentido espacial da informação. E quando a gente fala de sentido espacial da informação, a gente diz que nós precisamos colocar o objeto, depois o sujeito, depois o verbo, ou depois o sujeito, depois o objeto, depois o verbo. Vamos ver como ficaria essa frase, essa sugestão de frase? Mais uma vez aqui, quando você for dirigir, é preciso colocar o cinto de segurança antes. Então, seria assim, ó. Você dirigir, você dirigir, você dirigir antes, mais uma vez. Você dirigir antes, configuração de mão em L, e faço isso aqui para trás, antes. Se eu fizer para frente, é atrasado. Atrasei para frente. Estou atrasado, certo? Então, a gente não vai fazer o sinal de atrasado, a gente vai fazer para trás. Então, para trás é o quê? Antes. Mais uma vez. Você dirigir antes, ó, antes. Poxa, professor, que coisa. Você dirigir, mas é como se fosse pegando o carro, né? Você no carro. Nós temos aqui o nome, certo? Nós temos também o verbo, dependendo do contexto, a gente vai entender várias informações, tá? Mas aqui a gente vai colocar e empregar o nome, né? O objeto aqui, o carro, certo? O carro. Então, você carro, você é sujeito, carro objeto, S-O, opa. Então, você carro, certo? Então, você carro, ó. Opa, peraí, professor, mas tem um antes. Então, você, carro, antes, certo? Ó, cinto de segurança. É isso mesmo, esse movimento aqui. Você pode colocar o cinto e fazer assim, de segurança. Pode fazer o cinto de segurança, certo? Professor, mas como colocar o cinto? Como é o sinal de colocar? Já está fazendo, certo? Isso aqui é um classificador para colocar o cinto. Eu estou colocando, posso colocar o cinto assim, posso colocar o cinto assim, certo? Posso colocar o cinto assim. Aí depende do contexto, depende de como você vai fazer essa sinalização, mas precisa respeitar o sentido da informação. Mais uma vez, você, carro, antes, colocar o cinto, precisa. Ou colocar o cinto de segurança, precisa. Certo? Nessa frase aqui, nós temos um recurso, né, estilístico na língua de sinais. A gente fala que a estilística na língua de sinais, ela entra justamente nesse sentido, tá? Poxa, professor, mas são muitas informações. Pois é. Mas aqui é apenas uma sugestão de como eu faria essa sinalização, respeitando o sentido da informação, tá? Vocês podem fazer uma comparação, vocês podem fazer da mesma forma que eu estou fazendo, para que você possa treinar também essas informações. Então, mais uma vez, né? Você, carro, você dirigir, você, carro, antes, o cinto, colocar o cinto, certo? Precisa. Ou posso fazer, colocar o cinto de segurança, preciso. Então, a minha sugestão de frase, mais uma vez, é você, carro, ou você dirigir, você, carro, antes, colocar o cinto, precisa.
Professor, mas não seria aí uma ordem S, sujeito, verbo, objeto? Não, porque aqui nós temos, pode ser o nome e pode ser um verbo, certo? Pode ser o nome ou pode ser um verbo. Então aqui nós não vamos ter, né, aqui, nesse caso, um sujeito, verbo e objeto, não. Nós temos um sujeito, nós temos um objeto, nós temos um verbo nessa estrutura. Posso também fazer o objeto, pode ser um carro. Então, carro, carro, você, objeto, objeto carro, você, certo? Antes, colocar o cinto, precisa. Posso fazer também assim, sem problema nenhum. Beleza? Para vocês perceberem como a língua de sinais ela é viva, certo? Não é algo estático, não é algo que precisa ser determinado, tem que ser assim, desta forma, assim, assim, assim. Não, não é, tá? Então, se atentem que nós temos uma língua de sinais, uma língua viva, vivíssima. E é por isso que nós temos várias articulações em torno da língua de sinais, mas aí eu sugiro, né, a gente obedecer a informação, obedecer o sentido da informação da forma que a pessoa surda também pode compreendê-la, né, de forma articulada com o sentido, tá? E aí eu trago um recurso estilístico, né, da língua de sinais brasileira. A terceira frase: as crianças menores de 10 anos precisam andar no banco de trás. As crianças menores de 10 anos precisam andar no banco de trás. Professor, como é que você faria essa sinalização? Aí eu vou sugerir que você, certo, pegue essa frase, essa terceira frase: as crianças menores de 10 anos precisam andar no banco de trás. Vocês coloquem aí no chat como vocês fizeram essa sinalização. Sinta-se à vontade, ou sintam-se à vontade para colocar aí no chat como vocês fizeram. Eu estou acompanhando, tá? Então, as crianças menores de 10 anos precisam andar no banco de trás. Sintam-se à vontade para colocar. Vou dar mais 3 minutinhos para que vocês possam fazer isso. Beleza, né? Nós temos aí a terceira frase, vocês colocaram aí no chat, né? As crianças menores de 10 anos precisam andar no banco de trás. Poxa, professor, como fazer essa frase? Essa frase é muito difícil mesmo. E agora? Então, agora a gente vai trabalhar, a gente vai discutir essas 3 frases, beleza? Muito, a terceira frase: as crianças menores de 10 anos precisam andar no banco de trás. Pessoal, eu faria assim, tá? Vamos lá, ó. Criança, professor, mas eu não conheço o sinal de criança assim, não. Eu conheço o sinal de criança assim. Não há problema, tá? Eu, quando vou fazer essa numerização para criança, por exemplo, eu faço o sinal de criança e faço para baixo. Então, criança pequena, tá? Posso fazer assim. Poxa, professor, mas existe criança grande? Existe, né? Criança grande. Aquela pessoa é grande. Posso fazer assim. Mas aqui nesse caso, eu vou fazer criança, posso fazer criança assim, ou posso fazer somente assim. Não há problema, certo? Então, criança, idade 10 para baixo, mais uma vez. Criança, idade 10 para baixo, mais uma vez. Criança, idade 10, 1, 0. Professor, se eu fizer 1, 0, tá certo? Eu sugiro você não fazer com essa configuração de mão aqui, porque essa configuração de mão, para 1, 0, 10, né? A gente relaciona esse número aqui para número de quantidade, uma. Tá? Eu tenho uma caneta, 2 canetas, 3 canetas, eu posso fazer assim. A idade não é quantidade, né? A idade segue uma ordem cronológica, uma ordem do tempo. Então, todas as vezes que nós fazemos, né, uma sinalização referente ao tempo, a gente costuma sempre colocar o número ordinal, porque ele segue uma ordem sequencial. Então, se segue uma ordem sequencial, a gente vai colocar a sinalização por meio da ordem. Então, nós podemos colocar 1, 2, 3, 4, certo? Então, 1 desta forma indica o número ordinal e não cardinal, não quantidade. Ok? Então, nesse caso, seria, né, uma sugestão, não é questão de certo ou errado, mas é uma sugestão
de forma a respeitar, né, a gramática, a linguística da língua portuguesa, da língua de sinais brasileira, mas lembrando que a língua de sinais brasileira ela é uma língua viva, existem variações, então você pode ter aprendido que pode fazer assim também para a idade. Não há problema, a gente consegue compreender e entender de boa, né, a sua sinalização. Então, mais uma vez, criança, ok, idade 10 para baixo, certo? Mais uma vez, criança, idade 10 para baixo, certo? Eu vou fazer agora o som de carro. Então, carro, banco de trás, ela, sentar ali, certo? Ou eu posso fazer, ó, carro, o cadeira, né? Carro, cadeira de trás, certo? Criança, idade 10 para baixo, sentar nele, certo? Sentar atrás. Ou eu posso fazer também a seguinte forma, né? Criança, idade 10 para baixo, mais uma vez. Criança, idade 10 para baixo. Carro, no banco de trás, né? Ela sentar ali, certo? Ela sentar ali. Vou fazer com mais calma, tá? Vou fazer com mais calma. A terceira frase. Criança, pequena. Eu posso fazer somente assim, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, dessa forma, criança, pequena, beleza? Criança, ok. Idade, sinal de idade. Então, relacione também esse sinal à sua idade. É a minha idade, então, minha idade, eu posso fazer assim também. Então, idade, 10 para baixo, então, criança, 10 para baixo. Carro, tem os assentos, né? Então, no banco de trás, aqui no banco de trás, sentar aqui. Ela sentar aqui. Posso fazer assim também, tá? Então, sentar aqui. Poxa, professor, mas tem várias formas, respeitando o sentido. Então, você vai ver qual a forma que seria melhor para você sinalizar. Porque a língua de sinais ela é uma língua viva. Você não precisa ficar estático somente ali na língua de sinais. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, certo? É apenas uma sugestão. Aí daí você vai ver qual é a melhor forma que você consegue fixar as informações. A melhor forma que ficar melhor que for melhor para você, que for bom para você, você precisa treinar, você precisa praticar, certo? Eu estou trazendo para vocês para que vocês possam treinar, trocar informações com outras pessoas. Ok? Então vamos revisar, certo? A primeira informação, mais uma vez aqui, só um momento. Os surdos precisam conseguir a CNH. Então, né, CNH aqui, os surdos conseguir precisam, né, professor? Mas você falou que surdo somente assim. A gente sugere que só faça assim. Muitas vezes eu vou fazer assim, respeitando mesmo a convenção, né? De sinal, convenção sinalizante, né, na língua de sinais brasileira, tá? Mas aí, né, você pode também fazer assim, sem problema nenhum, caso você tenha aprendido a fazer desta forma. Então, CNH, né, os surdos, posso fazer surdos assim, surdo assim, tá? Surdo conseguir precisa. Ou eu posso fazer surdo CNH conseguir precisa. Segunda frase que a gente viu, mais uma vez a gente vai destacar aqui, quando você for dirigir, é preciso colocar o cinto de segurança. Então, você, carro, ou você dirigir antes, né, cinto de segurança, precisa, certo? Ou posso fazer esse cinto de segurança, certo? Precisa. O verbo colocar já está sendo empregado aqui por meio do classificador, né? Estou colocando essa informação. Professor, o que é classificador? Eu falei que nós vamos trabalhar isso no momento futuro, né? Não é preciso vocês saberem disso, né? Por meio do Treine Comigo. Se vocês quiserem saber sobre classificadores, venha fazer curso comigo, certo? Tem no IF Baiano, né? Você pode passar por meio digital ou também na Mostra Garelas, que é uma empresa que eu sou voluntário, certo? Então, você pode, né, ser bem mais específico dentro da Mostra Garelas, porque lá nós temos um ambiente bem robusto, um mundo, de fato, para a aprendizagem. E, por último, nós temos aí a terceira frase, né? As crianças menores de 10 anos precisam andar no banco de trás. Então, carro, cadeira, atrás. Criança, idade 10 para baixo, ela sentar, certo? Ou eu posso fazer, né, criança, idade 10 para baixo, carro, sentar atrás, ela sentar aqui. Poxa, professor, muito rápido. Aí,
né? São várias formas que a gente pode fazer. Você precisa revisar essas informações, certo? Não se contentem, né, somente com o indo comigo. Você precisa revisar, procurar informações, trocar informações com outras pessoas. Pois bem, né, nós terminamos, né, nós vamos terminar a nossa sessão de hoje, né, do Treina Libras comigo. Para mim está sendo também uma terapia, acredito que também para vocês está sendo de fato uma terapia, está sendo muito bom, maravilhoso de fato. E é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição para que a gente possa dialogar, a gente conversar. E eu desejo aí mais um dia maravilhoso, né, para vocês, que vocês consigam aproveitar bem essa bela quarta-feira, e amanhã de manhã nós vamos de novo treinar Libras comigo, beleza? Então, vamos em frente, e amanhã de manhã a gente se encontra mais uma vez às 7 horas da manhã, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa, beleza? Um forte abraço, pessoal, saúde, paz e serenidade para vocês enfrentarem aí todos os dias pela frente, tá bom? Abração, estou encerrando aqui.